Fala aí galera do Fanáticos, beleza? Aqui é o Rafael de São Paulo. Recentemente a gente fez uma live com o biólogo Fábio Mori, só que essa live travou bastante. E agora a gente vai fazer algumas perguntas para ele estar respondendo pra gente. E a minha pergunta é, agora no inverno os peixes de couro, os tambas param de comer, eles ficam bem manhosos. Qual isca é bacana a gente estar utilizando nessa época para tentar capturá-los? Valeu, abraço! Olá fanáticos por pesca, sempre muito bom interagir nesse canal. Vamos responder a pergunta do Rafa. O peixe é um animal de sangue frio, ou seja, ele possui a temperatura do corpo igual à temperatura do ambiente, que é a água. No inverno, a temperatura da água diminui e a temperatura do corpo do peixe vai diminuindo proporcionalmente a essa temperatura do meio ambiente. Então a gente pode concluir que o peixe nada menos se movimenta com menor intensidade, respira com menor intensidade e se alimenta menos também. Eu vou até fazer uma analogia para você poder comparar. Nós humanos temos a temperatura do corpo em cerca de 36 graus e meio. Só do vento gelado bater na gente no inverno, a gente já sente muito, né? Coloca blusa, se protege. Imagina o peixe que ele tem que baixar a temperatura do corpo dele mais de 10 graus no período frio. É por isso que esse animal sente muito e muda o metabolismo, né? De forma que ele vai ficando mais lento e seja feita uma compensação para ele estar de acordo com o ambiente. Então, meus amigos, nessa época do ano, o peixe realmente se alimenta menos. A gente tem que usar de estratégias, ou seja, colocar o alimento mais perto do peixe, realizar pesca mais de fundo do que de superfície, né? Usar aminoácido livre e proteína, que são alimentos palatáveis e de alto valor nutritivo, que são interessantes para o peixe. Além do mais, se você tiver num dia quente, aí, né, um período quente no meio do inverno, você até pode pescar de superfície que o peixe vai subir. Mas se você estiver cevando e ele não subir, muda a estratégia. Pesca de fundo, porque o peixe não vai estar se movimentando. Ok, meus amigos? Muito bom estar interagindo aí com vocês, fanáticos por pesca. Grande abraço a todos. Abraço, Rafa. Valeu! Fala fanáticos, fala Fábio, Rodrigo aqui de São Paulo. Eu queria saber se o manuseio correto dos peixes aí na hora de tirar aquela selfie, na hora de tirar uma foto para postar, se pode ser prejudicial para o peixe, colocar ele de pé, apertar, tá legal? Valeu! Muito boa a sua questão. É um tema que a gente sempre está comentando e é sempre bom estar frisando a importância que existe no manuseio correto dos peixes. O peixe tem uma camada de muco, que é aquela substância pegajosa, que protege ele contra os micro-organismos. Então a gente tem que manusear o menos possível esse peixe. O ideal é que a gente tire o anzol dentro do passaguá e já solte esse peixe na água. Quando for tirar a fotografia, a gente tem que pegar o peixe ajoelhado, tá? E não pegar pelo rabo. Ó, o nosso modelo tucunaré tá aqui, ó, para auxiliar a gente. Então, você tira, ó, a foto com o peixe ajoelhado, pega por baixo, evita de colocar muito na sua roupa para não tirar o muco. Não coloca o peixe em pé, principalmente se for um bagroide, uma pirarara, um pintado. Por quê? As vísceras do peixe vão fazer peso aqui para baixo, ele vai poder ocasionar um deslocamento interno e um sangramento desse peixe, ok? Outro detalhe, não pegar o peixe pelo rabo, põe a mão aqui embaixo dele, não pega pelo rabo não, porque o rabo é o apêndice locomotor do peixe. Se você segura aqui, o peixe naturalmente ele vai mexer e você vai fazer com que ele perca as escamas. Ok, pessoal? Então, Rodrigo, vamos ficar atento principalmente ao muco, posicionamento e a forma correta de se pegar os peixes na hora da pescaria. Valeu! Fala pessoal, hoje tá eu, Lorenzo e o Richard. A gente veio fazer uma pergunta para o Fábio Mori
Mori, a gente sabe que hoje os tambaquis e tambacus revolucionaram a pesca esportiva nos pesqueiros. Nossa dúvida é, existe uma nova espécie que pode ser introduzida nos pesqueiros que possa chegar no mesmo tamanho que esses peixes e possa ter o mesmo nível de briga que esses peixes proporcionam hoje? Valeu, um abraço, tamo junto. Fala, Ricardo. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar você, o Lorenzo e o Richard, seus filhos, por estarem participando desse esporte maravilhoso que é a pesca e ainda tendo a oportunidade de realizar isso em família. Muito bom, parabéns para vocês. Olha só, sua pergunta é interessante. O tamba é a grande sensação da pesca esportiva em pesqueiros, porque ele concilia a força com alto pique de pesca e garante boas emoções na pescaria. De momento, eu não vejo outras espécies que possam substituir o tamba, embora a gente tenha milhares e milhares de espécies de peixes aqui no Brasil e no mundo, né? E muitas dezenas e até centenas de espécies criadas aqui comercialmente, mas é difícil uma espécie que venha de pronto a substituir essas características que o tambacu oferece e da forma com que ele ganhou a preferência dos pescadores, né, nos pesqueiros. Mas a gente está estudando aí outras espécies, né? Eu acho que o pirarucu deve crescer, né, se a gente conseguir conciliar com o clima aqui de São Paulo, principalmente, né? Tem espécies de fora que, se a gente conseguir licença ambiental para criar aqui, a gente vai ter sucesso também na pescaria. Paralelo, a gente vai desenvolvendo nossos estudos. Eu mesmo tenho estudado algumas novas espécies, tenho cultivado algumas espécies para poder introduzir nos pesqueiros futuramente. Vamos ver se a gente consegue obter sucesso com alguma delas. Mas de bate-pronto, assim, eu diria que o pirarucu deve crescer e o jaú deve começar a participar nos pesqueiros, porque ele tem resistência ao frio e também boa esportividade na pesca. Ok, Ricardo? Um grande abraço para você e para os seus filhos. Pratiquem sempre a pesca. Fala, galera dos fanáticos, beleza? Beleza, Fábio? Sou o Leonardo aqui de Guarulhos e eu queria saber por que os peixes de pesqueiro eles costumam comer mais à tarde, beleza? Essa é a minha dúvida aí. Valeu! O peixe é um animal que condiciona a temperatura dele com a temperatura do ambiente. Dessa forma, de manhã ele geralmente fica um pouco menos ativo porque a temperatura está mais baixa. Conforme o dia vai passando e a temperatura vai aquecendo, o metabolismo do peixe também vai aumentando, porque ele vai acumulando horas de calor. Então esse metabolismo do peixe vai se ativando. E culmina no final da tarde dele ser mais ativo, porque é a hora que a temperatura da água geralmente está mais quente, né? E esse peixe tem mais disposição para comer. Também tem um fator que as pisciculturas costumam jogar ração 3-4 vezes por dia, e uma dessas vezes, né, na maioria das vezes no final da engorda, esses peixes são tratados no final da tarde. Então eles gostam de comer nesse horário e são condicionados a comer nesse horário. Ok, Leonardo? Boas pescarias aí para você. Olá, pessoal do Fanáticos. Meu nome é Kelly, falo aqui de São Paulo e eu tenho uma pergunta para o biólogo Fábio Mori. Fábio, por que tem dias que os peixes grandes não comem? E na maioria das vezes eles são fisgados na superfície. Valeu! Fala, Kelly de São Paulo. Vamos responder a sua questão aí. Hoje os bichos estão participando de todos os vídeos aí, ó. Os perus lá fora, o Pingo tá aqui, meu cão fiel. Eles estão ajudando a gente a responder as perguntas aí. Mas olha, o peixe é um animal que se condiciona muito ao ambiente. Quanto maior o peixe, mais dificuldades ele já passou, mais instinto ele já desenvolveu, e ele acaba ficando mais, o que a gente chama de velhaco, mais esperto, né? É um peixe que tem uma leitura melhor do ambiente, então ele já fica um pouco mais esperto, né? Ele tem muito mais vivência. É um pós-graduado no pesqueiro.
Então ele fica mais difícil de ser capturado. Ele já sabe o horário que vem ração, ele já sabe o dia que tem mais pescador ou não, ele sabe quando ele pode comer, isso por instinto, né? Geralmente, por que eu mesmo peço para os pesqueiros colocarem muito peixe de 5 a 10 quilos no povoamento? Eu não faço povoamento de lago sem peixe de 5 a 10 quilos, porque eles são os primeiros que vão comer, os mais inocentes, são os que mais têm fome, eles não se preocupam com perigo. Então o pescador joga a ceva, ele já sobe para comer. O peixe de 30 quilos ele fica lá embaixo. A hora que todo mundo comeu, que está normal, que não tem nenhum sinal de perigo no ambiente, ele vai e come. Então é um peixe que tem mais instinto, é um peixe que tem mais esperteza, né? Pelo tempo de vida dele, ok? Por isso que esses peixes, além deles ocorrerem em número menor nos pesqueiros, eles são mais difíceis de serem capturados. Ok, Kelly? Valeu! E aí, fanáticos, tudo bem? Já estou aqui em treinamento intensivo. Eu me chamo Camila, sou de Umuarama, estado do Paraná, e gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio. Quando o peixe é fisgado, ele fica manhoso? Ele para de comer, Fábio? Um abraço e até mais! Camila de Umuarama. Os peixes, depois que eles são fisgados, eles podem ficar manhosos sim. E isso depende de cada espécie. Cada espécie de peixe tem um determinado tipo de memória, uma duração de memória. Por exemplo, as tilápias, elas podem lembrar da fisgada por cerca de 14 dias. Os tambas, que são os peixes que interessam para a maioria das pessoas, dos pescadores, eles podem lembrar da fisgada, eles têm memória da fisgada por cerca de 3 dias. Os peixes de couro, a pirarara, por exemplo, ela praticamente não tem memória. Traíra também. Você pode pegar várias vezes no mesmo dia que ela ignora, ela não tem memória para fisgada. Então isso depende um pouco da espécie. Agora, num pesqueiro, né, um lago pequeno, um ambiente pequeno, com pouca quantidade de peixe e muita frequência de pescador, o peixe pode sim criar uma memória coletiva e um condicionamento. E aí eles ficam bem velhacos. O dia que tem muita movimentação em volta do lago, eles comem menos, né? E o dia que tem pouca movimentação, eles comem mais à vontade. Ok? Boas pescarias aí em Umuarama. Olá, Fábio, tudo bem? Aqui quem está falando é o Galvão, aqui de Caraguatatuba. Eu gostaria de saber com você sobre a questão de filtragem ou de oxigenação nos lagos de pesca. Como é que você faz para estar mantendo esses parâmetros? E além da parte de oxigenação na água, de bombas, vocês têm que de repente estar utilizando filtros para de repente estar retendo aí o excesso de rações, né, que ficam no fundo do lago e podem prejudicar a saúde dos peixes aí. Obrigado. E aí, Ricardo Galvão, vamos responder sua questão em 2 etapas então. Primeiro, referente à oxigenação. Os pesqueiros têm um aparelho, um equipamento chamado aerador que supre a falta de oxigênio à noite. De dia ele não precisa ser ligado porque a gente tem a fotossíntese e a fotossíntese ela gera oxigênio porque as algas extraem do gás carbônico, que é o CO2, elas extraem o carbono para crescimento e formação de massa e liberam oxigênio no meio. Então a fotossíntese gera oxigênio no meio. E à noite o processo é ao contrário, né? A gente não tem fotossíntese, mas peixes e algas respiram. Aí a gente tem só o vento, né? E contato atmosférico e outros pequenos fatores que incorporam oxigênio, que não são suficientes para todo mundo respirar. Por isso, quando a gente tem aí densidades de peixes com 700, 800 gramas para mais por metro cúbico, né, de densidade de peixe, a gente precisa colocar aerador. E é por isso que todo pesqueiro tem aerador. Se o pesqueiro não tem aerador é porque ele não tem muito peixe no lago. Esse milagre não existe. Ok, meu amigo? Com relação à filtragem, um lago do pesqueiro é muito grande para ser filtrado. Um sistema de filtragem eficiente, ele precisa fazer com que a água passe pelo menos
3 vezes por dia no filtro. Então a gente precisaria de um volume muito grande de bomba, de maquinário, para estar fazendo processando essa filtragem. Isso não é viável nos pesqueiros. Mas a gente tem um tratamento biológico à base de probióticos, né, que a gente utiliza no meio para suprir essa demanda da filtragem. Não é o mesmo papel, a gente nem quer que a água do pesqueiro fique transparente, porque isso é piorar a pesca, né? Mas a gente quer que ela fique de uma forma ideal, né? Que facilite a sanidade dos peixes. E o probiótico ajuda nesse sentido porque ele auxilia o ciclo da matéria orgânica na água e facilita, diminui a fermentação e alguns processos indesejáveis. Ok, amigo? Boas pescarias para você. Então, me chamo Sabonete, moro na região de Altamira, Pará. Pesco muito no Rio Xingu e gostaria aí de deixar uma pergunta aos especialistas que estudam os peixes. Aqui é pescado na minha região, né? Inclusive só tem aqui no Rio Xingu o pacu de seringa, e no inverno nós pescamos muito o pacu de seringa, né, com a fruta da seringa, né? E no verão, né, nós pescamos ele com o siri, né, aquele caranguejozinho pequeno de pedra. E, por exemplo, se for pescar ele no verão com a seringa, você não consegue pescar. Então, assim, eu tenho assim o porquê, né? Esse pensamento, por que não conseguimos pescar ele no verão com a fruta da seringa, né? Só com o caranguejo. Então é isso aí. Valeu, galera. Sabonete, o pacu de seringa e todos os outros peixes redondos, eles têm o hábito alimentar onívoro, ou seja, ele varia a alimentação dele conforme a época do ano. Então, tem época do ano que ele quer fibra e proteína vegetal. Então ele come os frutos da seringueira. Tem época do ano que ele precisa da proteína animal, que ele precisa de uma proteína mais fácil de ser absorvida, com maior quantidade proteica, mais disponibilidade de aminoácidos. Então ele procura comer pequenos peixes, os caranguejos, né, e outras fontes de proteína animal. Então esse é um hábito desse peixe. Ele muda a alimentação dele conforme a época do ano. Então, geralmente quando ele sai do inverno, quando ele vai começar a maturar as gônadas para a reprodução, ele precisa de uma proteína mais expressiva em maior quantidade. É quando ele come os caranguejos. E ele varia isso conforme o clima e a época do ano. Ok, meu amigo? Qualquer hora eu vou aí para a sua região conhecer o pacu de seringa, que eu ainda não provei. Diz que tem uns bons restaurantes aí em Altamira. Espero que você esteja degustando aí essas iguarias aí da sua região. E boas pescarias para você. Boa tarde, amigos fanáticos. Boa tarde, Fábio. Fábio, eu tenho uma dúvida referente ao tempo de vida dos peixes de pesqueiro. Se esses peixes têm o mesmo tempo, sobrevivem ao mesmo tempo dos peixes da natureza. Porque, querendo ou não, uma diferença bem grande, porque o peixe de pesqueiro ele não tem que caçar, ele não tem tanta dificuldade em procurar e achar comida quanto o peixe da natureza, né? A vida dele acaba sendo uma vida bem mais fácil. Então eu queria saber se eles acabam sobrevivendo mais ou menos do que os peixes da natureza. Até porque a gente tem visto tamanhos de exemplares nos pesqueiros extremamente grandes, tanto de pirarara quanto de tambaquis. E na natureza já é bem raro ver. Então eu queria tirar essa dúvida. Muito obrigado, um abraço. Ivan, a longevidade dos peixes pode variar muito conforme o ambiente e também conforme o tipo de alimentação deles. Se a gente for estabelecer uma comparação entre pesqueiro e natureza, a gente pode dizer que no cativeiro, nos pesqueiros, os peixes sobrevivem muito mais, porque eles são alimentados constantemente com ração, que é um alimento equilibrado, que contém os nutrientes que eles precisam. Então, de uma forma geral, né, na massa, no cardume, eles sobrevivem muito mais.
na natureza esses peixes encontram muito mais dificuldades e eles são muito mais predados também. Se você pegar, por exemplo, aí uma fêmea de pacu, né? Um pacu adulto de 10 quilos, ele vai ter na natureza, os filhos dele, uma fêmea de pacu ela pode gerar mais de 1 milhão de óvulos, né? Mas ela vai ter peixes do tamanho dela na natureza, só cerca de 10, 15, 20 peixes adultos só. Todos os outros vão morrer no decorrer do caminho, no decorrer desse percurso. Na piscicultura, né, e nos pesqueiros é diferente. Cerca de 40, 50% desses peixes sobrevivem. Então a gente tem uma sobrevida muito melhor no peixe de piscicultura, porque a gente cuida da prole e evita a predação, principalmente na fase de alevino e de juvenil, né? E a gente alimenta esses peixes constantemente. Agora, quanto à longevidade desses peixes, eu pelo menos ainda não tenho agora uns dados para te dizer se ele vai sobreviver mais no pesqueiro ou na natureza. Mas eu acredito que se ele receber uma ração de qualidade boa, ele vai sobreviver mais no pesqueiro, porque ele recebe essa alimentação de forma constante, né, e diária. Ok, meu amigo? Valeu! Eu me chamo Davi, eu moro na cidade de Atibaia e eu sou fanático por pesca mirim. E hoje eu vim aqui fazer uma pergunta para o biólogo Fábio. A minha pergunta é: tem algum tipo de isca que pode ser prejudicial ao peixe? Obrigado, Fábio. Obrigado, Rafa. Vamos lá, fanático pesca! Fala, Davi. Legal ver um pescador mirim como você interessado pelos assuntos da pesca. Um dia a gente vai se conhecer e trocar muitas ideias aí, rapaz. Tem muitos alimentos que podem fazer mal para o peixe, assim como podem fazer mal para a gente também, ó. Você, por exemplo, se você comer um tantão de brigadeiro, você vai ficar com o estômago enjoado, corpo pesado, vai se sentir mal. Tem alimentos que fazem mal para o peixe também. Um que eu costumo falar muito é o sebo. O sebo é gordura pura. Se o peixe comer, vai fazer mal para ele. Vai diminuir a vida desse peixe, além de tudo. Então o ideal é que o peixe coma sempre ração. É que ele coma ração todos os dias, porque a ração é equilibrada, contém os nutrientes que ele precisa de uma forma equilibrada, na quantidade certinha que o organismo dele precisa e conforme a época do ano. Os atrativos, né, como o beijinho, salsicha, qualquer outra isca ou atrativo que você possa utilizar, é só em caráter para ser utilizado mesmo na isca, para atrair o peixe naquele momento. Mas o grosso da alimentação dele deve ser baseado na ração. Ok, Davi? Boas pescarias para você. Espero que você continue praticando e estudando a pesca esportiva para ser um bom exemplo de pescador aí, que possa estar preservando a natureza e os nossos peixes. Valeu, meu amigo! Fala, fanáticos! Fábio Mori, tem uma pergunta para você, aliás, tenho duas. Muitos pescadores que vêm pescar aqui no pesqueiro fazem a mesma pergunta para mim e eu não soube nunca responder. Vamos lá, me ajuda! Quanto tempo o peixe que engole o anzol expele esse anzol? A possibilidade dele morrer é grande? Como é que é? Como que funciona? Claro, a gente está falando aí de anzol sem farpa. E se tiver com a farpa? Ele vai ser expelido? Outra pergunta. A pressão atmosférica, ela influencia aqui no pesqueiro e no rio também? Tenho essas duas dúvidas aí. Pesco no pesqueiro e pesco em rio também. Então, eu acho que ninguém menos que você pode me responder muito bem essas duas perguntas. Abraço, fica com Deus. Abraço aos fanáticos também por pesca. Olá, fanáticos por pesca. Olá, Karina do Pesque Pague Ribeiro, de Presidente Prudente. É um prazer enorme interagir com vocês e poder responder a pergunta. O anzol é um corpo estranho ao organismo do peixe e pode sim ocasionar severos danos ou até mesmo a morte desse peixe quando engolido, devido às suas superfícies pontiagudas.
O anzol sem farpa, ele ocasiona muito menos danos aos peixes, porque ele tem uma ponta a menos, e dessa forma ele causa menos lesões ao atravessar o trato digestivo do peixe até que ele seja eliminado por completo. Para a gente entender como funciona esse processo, convido você a acompanhar comigo o caminho que o anzol percorre dentro do organismo do peixe. Acompanhe a seguir. Em primeiro lugar, o peixe morde a isca. A partir daí, duas situações já podem acontecer. Primeiro, se a linha se romper e o anzol ficar preso na boca do peixe. Segundo, o anzol vai junto com a isca para o estômago do peixe. Já são duas situações diferentes. Na primeira situação, o anzol pode levar de 2 a 5 dias para cair, para ser expulso, porque ocorre um processo inflamatório localizado e essa inflamação expulsa o anzol. Vamos lembrar para você, se o anzol estiver sem farpa, ele vai sair muito mais facilmente da boca do peixe. Na situação 2, quando o anzol é engolido pelo peixe, ele pode ocasionar várias escalas de danos e pode até matar o peixe por hemorragia e também por infecção. Vamos entender esse processo? Bom, a isca passa pela boca do peixe, junto com o anzol, atravessa a faringe, passa pelo esôfago e cai aqui no estômago. No estômago do peixe, o anzol se separa da isca, porque aqui começam a acontecer uns movimentos em todos os sentidos, que são o que a gente chama de movimentos peristálticos. Aqui também tem a vesícula biliar, a vesícula não está desenhada aqui, mas a vesícula lança as enzimas, né, e os ácidos que são a bile, elas ajudam no processo digestivo, vão começar a interagir no alimento. Então, aqui no estômago, o peixe começa a sofrer perfurações por causa dos movimentos peristálticos. O alimento vai atravessando o intestino, continua sofrendo peristaltismo, que são esses movimentos que ajudam na digestão e ajudam na movimentação, na travessia do alimento, né, do bolo alimentar, pelo trato digestório. Então, conforme o alimento vai percorrendo toda essa extensão do intestino, ele vai causando pequenas perfurações, pequenos pontos de hemorragia e também possibilidade de inflamação. Quanto mais ele atravessa o intestino, maior a chance de uma inflamação, porque a gente já vai tendo não só bolo alimentar, mas as fezes do peixe também. E o ponto crucial, né, do anzol engolido é quando ele vai atravessar o ânus. Pô, os caras puseram o ânus quase no rabo do peixe aqui, né? Na verdade ele tinha que vir aqui, mas tudo bem. Quando o anzol chega no ânus, é um ponto de estrangulamento. Por quê? O ânus é estreito e o anzol geralmente é grande. O ânus é muito irrigado, então o peixe vai ter que fazer força para aquele corpo estranho sair. Ele vai causar um sangramento, porque qualquer força a mais ocasiona um sangramento. E se for um anzol muito grande, ele pode ficar preso no peixe. No inverno, o peixe que engole o anzol sofre mais, porque o metabolismo desse peixe está baixo, ele come menos, a resistência dele está menor e ele vai sofrer mais com qualquer eventual sangramento, ok? Se o anzol tiver farpa, é óbvio que ele vai ter uma ponta a mais para causar mais furo, mais hemorragia no peixe. Então é aquilo que a gente sempre está pregando: utilize o anzol sem farpa. A gente recomenda até aquele modelo release, né, que é uma ponta só, ok? Se o anzol engolido for muito grande ou com uma haste muito comprida, vai ser mais difícil dele passar pelo ânus do peixe e ele vai invariavelmente causar um sangramento maior. Então vamos usar o anzol do menor tamanho possível. Vamos então às conclusões dessa resposta. Conclusão 1. O peixe pode sim morrer quando ele engole o anzol. Ele pode morrer tanto por hemorragia ou por infecção. Conclusão 2. O tempo que o peixe leva para expelir o anzol pode variar muito. Se o metabolismo dele estiver alto e tiver muito calor, pode levar somente 2 a 3 dias.
Agora pode levar muito tempo também, se o anzol ficar preso no trato digestivo, ficar preso no ânus do peixe, pode levar até um mês. E tem casos que o anzol é grande que o peixe até não consegue eliminar esse anzol. Então tem que ficar atentos a isso aí, ok, pessoal? Conclusão 3. Se o anzol é feito de um material de fácil corrosão, ele pode causar infecção para o peixe de uma forma mais séria ou muito mais rápida do que um anzol de aço de um material bom, ok? Olá, fanáticos por pesca! Olá, Karina! Vou responder agora a segunda questão referente à pressão atmosférica. Vamos então conceituar o que é a pressão atmosférica? O ar tem peso e, tendo peso, ele exerce uma pressão sobre os corpos da atmosfera. Dessa forma, a gente pode considerar que a pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre qualquer corpo da atmosfera. Essa pressão tem origem térmica. Ela está relacionada com a radiação solar e o aquecimento que essa radiação exerce sobre as massas de ar, ocasionando a movimentação desse ar. Quanto mais a altitude aumenta, menor é a pressão atmosférica, porque nós temos o ar mais rarefeito nas altitudes. E agora eu vou falar aqui, olha, a baixa pressão, quando os barômetros medem abaixo de 1013 milibares, a gente pode considerar que estamos em baixa pressão, que nada mais é do que a subida do ar quente, que gera um vácuo aqui embaixo e se relaciona com tempo instável, possibilidade de chuvas e até a ocorrência de ventos. A alta pressão, quando os barômetros medem acima de 1020 milibares, é o contrário, é a descida do ar frio e está relacionado com dias estáveis e tempo bom. Mas agora eu pergunto para você, o que essa movimentação de ar e o que a pressão atmosférica pode exercer de influência nos nossos peixes, tanto de rio quanto de pesqueiros? Acompanhe a seguir. E agora nós vamos falar especialmente do efeito da pressão nos peixes de pesqueiro. Eu tenho motivos para acreditar que os efeitos da pressão são poucos para os peixes dos pesqueiros. Esses peixes de pesqueiros, eles vivem desde pequenos, eles são criados nas pisciculturas, eles estão muito próximos do homem, eles têm muito pouca ação por instinto. Eles são criados em ambientes fechados e recebem a ração diariamente, em horários regulares, isso a vida toda. Então esse condicionamento, ele fala muito mais alto do que o próprio instinto do animal. Um dos motivos que eu tenho para crer que a pressão tenha pouco efeito nos pesqueiros é a observação prática. A gente observa anos e anos a alimentação dos peixes e quando a pressão está boa, regular ou ruim, os peixes sobem para comer da mesma forma nas pisciculturas quando a gente joga a ração. Então esse é um dos motivos que me faz pensar que o condicionamento da alimentação nesses animais fala um pouco mais alto do que o efeito da pressão. Mas é um tema que merece mais estudos, mais observação para a gente poder agregar um maior conhecimento na área. Valeu, pessoal! Bom, queria agradecer, Fábio, suas respostas ajudou demais a gente pescador. A cada dia que pesca a gente vai tendo um pouco mais da experiência, conhecendo mais o comportamento dos peixes. Obrigado por toda a sua prestatividade com Fanáticos e creio que essas respostas vão ajudar não só a gente do Fanáticos, mas como muitos pescadores por aí. Valeu, abraço!